falou antes, um pouco de sonho. Então, os que mais sonhou no curso e trabalhou em cima, junto da equipe da faculdade, fomos nós. Reunimos muita gente que está aqui na frente, discutimos, né, isso, muitas vezes para criar um modelo de curso. E agora, então, nós vemos ele realizando. E vocês participando deste projeto de construção de um curso de educação física e de pedagogia. Educação física que podia ser licenciatura ou bacharelado. E optamos por licenciatura dentro da legislação e das intenções que tínhamos na época. Então, realmente, o foco está na toda a dinâmica que o próprio texto do projeto pedagógico traz e desses aspectos que vocês estão vivenciando. Dessa forma, como é construído o texto do conhecimento, o texto que está lá, mas também como é construído o conhecimento e principalmente como é construída a prática pedagógica que vocês estão fazendo, de forma de interação, de forma que os projetos, os seminários integrados, todos aqueles aspectos que estão dentro do curso. Então, quando nós vemos que você se sente bem construindo essa forma de ser educador, quando se percebe que tudo aquilo que se gestou com uma equipe, um grupo, e tanta gente que foi dando a sua contribuição, alguns estão aqui, outros não estão, e fomos construindo de forma colegiada, o conselho da faculdade também participou, professores, alunos, e então nós ficamos contentes quando chegamos a um projeto que realmente atende os anseios da comunidade de vocês. Por outro lado, o curso de Educação Física, já inserimos todo ele no EMEC, porque o processo funciona assim. Feito o projeto, você manda para o Ministério, e como nós não tivemos visita em loco para autorização, teremos visita em loco para o reconhecimento. No ensino superior, são esses dois nomes que têm que ocorrer para a validação dos cursos. O primeiro ato do governo do MEC chama-se autorização para o funcionamento e, como assim, Educação Física e Pedagogia. Então, decorrido de 50% a 75% do curso, nós precisamos pedir ao Ministério a abertura do processo para inserir as informações que o Ministério abre, para dar todas sobre as três dimensões, que é projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura, e a partir disso, então, nós terminamos isso 2 semanas, e agora estamos aguardando a visita em loco. Então, o Ministério vai indicar 2 pessoas para visitar em loco, vão visitar, vão conversar com vocês, conversar com os professores, vão visitar as instalações, e eles têm uma planilha de análise de cada item, são uns 30 e tantos itens que eles vão preencher, e vão dar uma nota final. Assim vai acontecer com pedagogia também. Então, nesse processo é que nós vamos ter o chamado processo de reconhecimento, que nós não podemos formar a turma sem essa visita, ou se acaso ela não vier, a titulação fica em aberto até que venha essa visita de reconhecimento, onde vai ter o número da portaria do reconhecimento do curso. Então, mas tudo isso que nós fazemos, como tanto as aulas de ensino que vocês estão tendo, assim como todas as outras atividades, fazem parte desse projeto. Então, o que nós fizemos hoje, além de estarmos assim, dinamizando tantos aspectos próprios para a vida do educador que você desenvolver, não vamos elencar aqui todos os objetivos que estão previstos nessas atividades chamadas troca solidária, e aos poucos nós vamos tendo um conceito de que toda atividade da faculdade, do ensino superior, ela deve reverter numa melhoria de aprendizagem
em qualquer área que nós estamos trabalhando. E isso é importante, deve reverter sempre no processo de aprendizagem, porque o tempo do ensino superior, no fundo, é tão pouco, 4 anos, 3 anos, em tudo que se faz deve ter o objetivo de melhorar a aprendizagem do educando, de vocês. Então, todos os aspectos que se pretendem, que se fazem, que se pretendem fazer na faculdade, eles têm sempre esse objetivo. A equipe diretiva, a direção, os coordenadores, os professores, pensamos muito nesse foco. Então, quando você pensou no estilo de trote solidário também, ele tem essa finalidade. De que nós nunca vamos pensar um outro tipo de trote que não seja solidário. Nunca. E isso precisa todo mundo saber que é assim. Quando se ouve tantos outros tipos de trote solidário, eu analisando e observando, acompanhando a história, os relatos de muitos deles, então nunca me esqueço do que eu ouvi dos alunos do curso de medicina da PUC de Porto Alegre, quando os repórteres foram perguntar como é que é o trote do curso de medicina da PUC. Aí os alunos disseram com toda a tranquilidade: o nosso trote tem toda uma orientação pastoral. Isto é, os alunos antigos participam do projeto da pastoral da universidade e sabem que, como a universidade PUC católica, ela tem uma função social pastoral. Então, a pastoral da universidade trabalha esse conceito e os alunos sabem, e não tem nenhum momento de demérito às pessoas. Os alunos novos que vêm participam do projeto e juntos eles fazem uma ação pastoral, isto é, o que nós estamos fazendo. Um exercício dinâmico, conjunto, de uma aprendizagem para os novos e uma integração deles no processo do curso. E isso então, por repórter, mas é assim? Não, é assim. É assim que nós fazemos em comparação com tantos outros trotes que vocês acompanham na mídia, de diferentes modelos, alguns vexatórios até, né? Em alguns trotes até com situações, com acidentes para os alunos, né? Então, essa imagem positiva que nós queremos também deixar para vocês e dizer que a faculdade sempre vai caminhar nesse sentido. O curso de GTI tem um outro modelo muito interessante também, depois vocês vão conhecer, e os outros cursos também. E quando o curso de Pedagogia e Educação Física, junto com os professores, então, criou essa modalidade, nós realmente percebemos que ele está dentro do projeto do curso e damos os parabéns para todos vocês da forma com que ele foi realizado. O ganho é justamente esse, da forma com que tudo que nós fazemos tem esse foco de aprendizagem e de melhoria de desempenho acadêmico e desempenho do professor, que muitos do professor, educador, e muitos de vocês são. Não precisa terminar o curso para ser professor, muitos já exercem essa função. Então, o foco é essa formação integral que queremos sempre ter presente no trabalho que realizamos como educadores no ensino superior. E agradecemos profundamente a resposta que nós estamos tendo da comunidade e vocês estarem aqui. E vamos dinamizar mais ainda para que outros tantos possam desfrutar dessa dinâmica do ensino superior presencial, em que o ensino superior à distância não tenha valor, mas presencial ele tem a formação justamente das relações intersubjetivas que fazem parte do processo de aprendizagem. Terminou ali já? Já pode dar o resultado.